Como assim estavam falando de mim? Boa noite, pessoal, tudo bem? Estava ali no primeiro encontro ainda, agora que eu saí de lá, vim para cá. Ah, é só para criar uma intriga? Entendi. Como é que vocês estão aí? Final de semana, tudo tranquilo? Boa noite. Bom, Elisier. Boa noite. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Prontos aí para a primeira semana de conteúdos? Todo mundo já leu todo o e-book? Bebeu menos? É bom, é bom. Não, sentindo vazio não, né, Lucas? Dá para encher a cara todo final de semana também, né? Faz mal. Muito bem, muito bem. Então tá. De acordo com o nosso cronograma, então, pessoal, a gente tem hoje duas disciplinas ali para a gente falar, né? Que é algoritmos de programação e fundamentos computacionais. A grande maioria aqui tem algoritmos de programação ou fundamentos computacionais? Tem os dois? Tá, beleza. Não conseguiu terminar nem o primeiro? Tá, beleza. Então eu vou começar ali pela questão do algoritmo, né, de algoritmos de programação, para a gente falar um pouquinho ali sobre ele. Vocês trouxeram alguma dúvida a respeito da disciplina? Chegaram a ler o e-book ali? Não? Sim? Deu a primeira parte? Tá. E aí, trouxe alguma dúvida ou não? Passou o olho? Não, Yasmin, tem que ler, não precisa ficar com medo. Não vai adiantar ficar com medo. Ele vai estar lá igual. Você tem que lutar contra os seus medos, Yasmin. Depois de ler o de matemática, desistir. Não, é bom, é bom. Vocês precisam ler ali o tanto de lógica, né, quanto de matemática. De lógica como de algoritmos, tá? Vocês vão precisar. Começou a se perder? Tá, beleza. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre eles. Vou começar com algoritmos de programação, então, e aí depois a gente passa lá para... Eita, troquei aqui as telas tudo. Aqui. Depois a gente passa, então, para fundamentos, tá? Estão visualizando aí já? Professora, só tenho uma dúvida antes da gente começar o conteúdo. A gente tem aulas marcadas para o dia 14 de agosto e 28 de agosto. E elas são no mesmo horário de outra disciplina que eu tenho. Daí eu queria ver essa questão. A gente não tem como tirar todos os conflitos de horários de tutoria, né? Justamente porque a tutoria é o momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês, e nós aqui somos em 25 tutores. Então, muitas disciplinas ali têm as grades de curso compartilhadas, tá? E aí, como elas têm essas grades de curso compartilhadas, né, eventualmente vai acontecer algum conflito de horário. O que a gente tenta fazer aqui, né? Por exemplo, no horário que vocês têm lógica, que é o primeiro horário de segunda-feira, eu coloco algoritmos para o segundo, para vocês poderem assistir lógica, né? E aí depois eu estar ali no segundo com algoritmos. Qual que é a disciplina que tu teria, Brian? Eu digo que é de aula mesmo, não encontro com tutoria. É aula de cálculo, limites e derivadas, e daí de algoritmos de programação, às 10 horas do sábado. Nos mesmos dias. Dois dias são separados e 2 dias têm o mesmo horário. Tem o mesmo horário. As aulas também dependem da agenda dos professores, tá? E elas são gravadas e ficam disponíveis
para vocês ali no Lex. O que eu indico? Que vocês entrem primeiro na que vocês têm mais dúvida, né? E aí nada impede que vocês saiam e entrem na outra para tirar as dúvidas de vocês também. Tá? E além disso, como eu falei, elas ficam gravadas ali, a gente disponibiliza para vocês podem assistir a qualquer momento, né? E também podem nos enviar e-mail ali para a questão de dúvidas, enfim, né? Tanto para nós quanto para os professores, tá? O Lex não está funcionando? Como assim, Alisson? Eu acabei de sair dele aqui. Ele fica carregando, não entra nada. É mesmo? Ele está estável ali, sim. Está estável ou instável? Instável. Instável. Tá. Eu vou avisar aqui o pessoal. Porque eu estava nele ali até agora há pouco e estava ok. Deixa eu colocar aqui. Daí eles entram em contato com a TI. Pronto. Já avisei para eles entrarem em contato. Tem um colega esperando autorizar para entrar na aula. Não, estão todos aqui. Todos aqui. E isso, se ele tiver com a conta do La Salle, ele não precisa aguardar, tá? Ele já entra direto, mas não tem nenhuma fila aqui, não tem ninguém aguardando. Isso, avisa ali, Emerson. Beleza. Não, aqui porque aqui não está aparecendo, tá? Não tem fila de ninguém solicitando a entrada. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão visualizando aí já, né? Então, tá bem. Falando um pouquinho, então, de algoritmos de programação, né? Dentro da unidade 1, vocês vão encontrar a introdução à lógica de programação, conceitos básicos e tipos de dados, né? Introdução a algoritmos e lógica de programação, métodos de programação e paradigmas de programação, né? E programação estruturada. Tá? Então, o que é um algoritmo? Né? Um algoritmo ele é um conjunto de passos, né, para a gente realizar determinada tarefa. É um conjunto de instruções que a gente vai passar para o computador para ele realizar, né, ou concluir uma tarefa que a gente deseja. Então, o que isso se assemelha? Isso se assemelha a uma receita de bolo, por exemplo. A gente tem que fazer o passo a passo daquela receita de bolo para que a gente tenha o bolo feito ali completo. Tá? Da mesma forma ocorre com o algoritmo. A gente vai incluir uma série de passos para que ele execute uma tarefa para nós, né? Uma série de instruções para que ele execute essa tarefa para nós. Tá? Então, dentre os comandos, variáveis, expressões, instruções, né? Dentro dos comandos, para que eles são utilizados? Eles são utilizados para formar, né, as instruções e as expressões. Né? As variáveis, né? As variáveis são para a gente declarar, né, que tipo de variável é aquele, né, e o que a gente vai guardar dentro daquela variável. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei, né, 2 inteiros e mais um inteiro da soma, que vai justamente fazer esse cálculo da soma do número 1 e 2 e vai exibir o resultado final. Então, as variáveis a gente pode encarar como se fossem caixinhas onde a gente guarda os dados ali para serem utilizados. Tá? A gente também tem as expressões, né, que são as combinações das variáveis, né, de comandos e operadores. Tá?
E a gente tem as instruções, né, que é uma operação que é executada pelo processador do computador. Então, a gente tem vários tipos de comandos, né, para atribuição de valor, comando para entrada e saída de dados, comando para estruturas de seleção e repetição, né, e a gente vai conhecer todos eles aí, né, no decorrer do nosso curso aqui, da nossa disciplina. Tá? A gente precisa saber que o comando, ele sempre vai denotar uma ação, né, ou um conjunto de ações. Tá? Então, aquilo que eu falo, a gente vai passar, né, aquele conjunto de ações para fazer, que é da receita do bolo, por exemplo, para que a gente tenha um resultado final executado. Então, o computador vai executar esse conjunto de ações, né, com algumas regras que a gente vai estabelecer, né, de algumas formas diferentes, e vai apresentar o resultado que a gente deseja. Tá? Então, uma variável, né, a variável, ela vai ser um nome que a gente vai definir para armazenar os dados, né, de uma forma simples. Como eu falei, né, imagina que são caixinhas ali, ou gavetas, que a gente vai guardando informações, né, guardando os dados que a gente vai utilizar. Tá? O valor de uma variável ali, ele vai poder ser alterado, né, no andamento do algoritmo, né, por isso justamente que o nome é variável, tá? Porque posso estar ali, como tem aqui essa variável, número 1, né, igual a 3, né, e número 2 igual a 8, daqui a pouco eu posso só colocar variável número 1, variável número 2, e aí ela vai receber o número que o usuário digitar. Se ele digitar 3, ela vai ser 3 naquele momento, se depois um outro usuário digitar 6, ela vai ser 6 naquele momento, então ela vai ter o valor, né, que o usuário tiver digitando para ela. Tá? Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Não, Matheus, isso é sobre qualquer tipo de linguagem de programação. Não é só sobre C. Tá? Isso. Esses comandos, variáveis, expressões e instruções existem em qualquer linguagem de programação. Vou disponibilizar. Vou colocar lá no Lex para vocês. Pode ficar tranquilo. Não. Aqui, né, tá como um exemplo para vocês, mas não necessariamente seja a linguagem em si. Tá? Então, passando aqui adiante, né, essa é a representação, né, de um algoritmo que vocês têm lá no e-book de vocês. Tá? Ele é um algoritmo simbolizando um saque numa conta bancária. Então, a gente tem o início, né, todas as instruções que a gente vai passar aqui, os comandos que a gente vai passar, e o fim do algoritmo. Tá? Só um minutinho. Então, aqui, né, a gente tem o início, depois a gente solicita os dados do usuário, solicita a opção de operação, verifica. Então, esse daqui é um sinal de verificação, tá? Esse treino. Então, se for um saque, ele vai solicitar o valor a ser sacado. E aí ele vai verificar se esse saldo é suficiente para sacar o valor que o usuário pediu. Se for suficiente, ele vai entregar o valor solicitado. Se não for suficiente, ele vai mostrar uma mensagem de saldo disponível. E ambos depois vão para o fim. Tá? Então, esse é um exemplo básico aí de saque de caixa eletrônico, por exemplo. Tá? E aí aqui a gente tem as condicionais, né, que fazem a verificação, né, as instruções que o usuário passa, né, e aquilo que o sistema entrega para ele. Tá? Então, como é que funciona ali, né, a execução de um programa? Através justamente da compilação, né, e da interpretação. Então, primeiro a gente entende o problema, né, ou tarefa que vai ser executada, a gente desenvolve um algoritmo, a gente escreve o algoritmo em uma linguagem de programação, e a gente envia o programa, né, para que o processador do computador execute, né, compile ou interprete o código-fonte. Tá? Então, compilar um arquivo, né, é justamente fazer a tradução de uma linguagem para outra. Tá? Então, quando a gente compila, né, um código-fonte, a gente vai transformar um arquivo escrito em uma linguagem de programação, né, e uma linguagem que o processador vai entender e vai executar, né, que é a linguagem de máquina. Tá? Então,
alguns exemplos, né, de linguagens que são compiladas. O C, né, o C++, tá? Algumas outras linguagens de programação, elas são interpretadas e não compiladas, né? Então, o funcionamento dela é diferente. O código-fonte ele vai ser passado para um interpretador, que vai pegar cada instrução escrita no código-fonte e vai executar de uma forma direta. Tá? Ele não vai realizar a tradução para outra linguagem. Ele vai executar ela, né, daquela mesma forma que ela veio, né, com todo o código-fonte dela que já está ali disponível. Né? Alguns exemplos desse tipo de linguagem, né, que é uma linguagem de interpretação. Java, Python, Ruby, PHP, tá? Então, a maior vantagem, né, de utilizar uma linguagem compilada é a velocidade de execução. Tá? Por quê? Porque o código-fonte ele vai ser convertido em linguagem de máquina, né, e aí a execução é mais rápida, comparada a uma linguagem interpretada. Tá? Principalmente onde sistemas ali têm uma complexidade mais alta. Já as linguagens que são interpretadas, elas não precisam, né, ser totalmente traduzidas, como eu comentei para vocês ali para a máquina, né, porque em cada uma delas a instrução já é executada diretamente pelo interpretador. Tá? Então, quando essas linguagens elas foram inventadas, desenvolvidas, né, a velocidade do tempo de execução, né, quando comparadas com as linguagens compiladas, era muito mais alta. Tá? E a principal desvantagem, então, foi quando foi feita essa comparação, que a linguagem de máquina acaba sendo mais rápida do que a interpretativa. Tá? Alguma pergunta até agora, pessoal? Tá tudo tranquilo? Uma dúvida? Tudo certo? Tá. Beleza. Um outro ponto, né? Quando um programa compilado precisa ser gerado, né, para a plataforma que ele for rodar, seja Windows, Linux ou Mac, né, ele já é um programa interpretado que vai poder rodar em qualquer máquina, tá? Já que a interpretação dele é feita em tempo de execução, tá? Então, a única necessidade é ter, de fato, o interpretador na máquina onde o programa vai ser executado. Tá bem? Alguma dúvida? Podemos passar para a próxima. Meio pequeno aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da frente. Aí. Prof, o Kennedy fez uma pergunta no chat. No chat. Interpretador. Delizier. O tipo de programa é utilizado para interpretar o algoritmo? Depende, Kennedy, tá? Normalmente a gente tem ali, né, os compiladores, né, que vão fazer essa interpretação do algoritmo, né, e os interpretadores vão interpretar as linguagens, aquelas que eu comentei com vocês, tá? De Java, de PHP. Para a gente utilizar, por exemplo, né, um PHP, a gente vai utilizar um Apache para interpretar aquela linguagem. Tá? Às vezes é um aplicativo, dizer, porque o Apache, por exemplo, é um software que a gente instala. Já o algoritmo em si, ele vai fazer a compilação, né, para transformar em linguagem de máquina. Vocês podem ver um exemplo, tá? Para vocês fazerem alguns testes aí com a questão de algoritmo. Vocês podem utilizar o Portugal Web Studio e ali criar alguns códigozinhos em Portugal. E aí, a partir disso, vocês vão conseguir fazer com que ele funcione diretamente ali num navegador web. Tá? Usou muito o Portugal Web Studio? Ele é bem bom. O Apache seria um servidor que vai fazer toda essa interpretação do código que for enviado em PHP, por exemplo, né, para que ele seja executado.
Tá? Usou PI Charm também pode ser, tem o Champ, né? Tem o WAMP. PI Charm você deve ter utilizado para Python, né? Isso. Depende da linguagem, né? Daí tem um interpretador correto para ser utilizado. O Java ele tem uma vantagem porque a gente já manda o pacote dele, né? A gente já utiliza o pacote dele e ele mesmo faz ali a interpretação e funciona nos sistemas operacionais. Tanto para Mac, quanto para iOS, né? Quanto para Linux, né? E Windows, tá? Então vamos lá, os nossos tipos de dados. Então, falando ali um pouquinho, né, em tipos de dados, como é que é definido, né, um algoritmo? Né? Como eu falei antes, ele é uma sequência de passos. Essa sequência de passos é uma sequência finita, né, de operações que, quando executadas na ordem estabelecida, vão atingir um objetivo determinado, né, em um tempo finito também. Tá? Então, o algoritmo ele deve ter alguns requisitos. Né? Ele deve ter estado inicial, ele deve ter uma lógica, né, uma sequência lógica finita de ações bem claras e precisas. Né? Ele produz dados de saída corretos, né? E ele tem que ter um estado final previsível, ou seja, ele sempre deve terminar. Tá? A gente também tem a questão da linguagem textual, né, que é a forma utilizada justamente para introduzir o conceito de algoritmos que a gente usou ali antes. Tá? Então, quando a gente for olhar aqui, né, esse exemplo que está aqui no slide, não sei se está muito pequeno para vocês ali, mas ele existe também lá no e-book de vocês, tá? Esse problema que foi colocado aqui é para obter a soma de dois valores, né? Então, a gente vai ter que realizar 3 operações. Obter os 2 valores, realizar a soma e informar o resultado. Tá? Na pseudolinguagem, né, para padronizar essa forma de expressar o algoritmo, a gente define, né, através dessa pseudolinguagem que é semelhante à linguagem de programação, sem utilizar ali detalhes, né, como, por exemplo, formatação de informações, de entrada e de saída. Tá? Então, as operações básicas aí que podem ser executadas, né, pelo computador vão ser representadas ali por palavras, né, padronizadas, né, expressas ali na linguagem falada, né, no nosso caso ali em português. Então, como eu coloquei aqui, né, esse daqui é um exemplo de algoritmo, ele tem as entradas, né, então está aqui, ó, entradas, valor 1, valor 2, está como real, né, porque não necessariamente a pessoa vai digitar um inteiro, né, a não ser que a gente dê a instrução para ele. E a gente vai ter a saída, né, como uma soma também em real. E aí a gente tem ali, ó, o início do algoritmo. Então, isso aqui são as declarações das variáveis, tá, em cima. E aí depois a gente tem aqui o início do algoritmo, onde a gente vai escrever ler, valor 1 e valor 2. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai digitar 2 valores e ele vai guardar o valor 1 dentro de uma variável e o valor 2 dentro da outra variável, tá, dentro da caixinha ali. E depois ele vai realizar a soma. O que ele vai pegar? O valor 1 que está guardado, vai pegar o valor 2 que está guardado, vai fazer a soma. E depois ele tem aqui a outra instrução, que é escrever, e aí ele vai escrever o valor que ele obter ali daquela soma e vai finalizar o algoritmo. Tranquilo até aqui? Sim? Essa atividade de fazer um curso, uma aluna criou as variáveis com os valores e só fez o código delas. Aí a professora digitou os valores que ela definiu e disse que estava certo. Isso aí, isso aí. Tá? E aí a gente tem a questão, né, da eficácia e da eficiência, né? Então, o que é a eficácia? É realizar corretamente, né, a tarefa. E a eficiência é o tempo de execução e espaço de memória
ocupado para que isso aconteça. Tá? Também está ali que isso está na página 30 e 31 ali do e-book de vocês. Tranquilo? Então, passando ali para os conceitos básicos, né, e tipos de dados. Tá? Dentro aqui desses conceitos de dados que a gente tem, né, e de princípios básicos, né, então, as operações ali que são básicas, que podem ser executadas, né, como eu comentei antes, são realizadas através de linguagens faladas, né, como escreva, leia, tá? A palavra paradigma, então, ela vai corresponder a um modelo, né, ou um padrão, né, uma realidade que é entendida ali e interage com essa realidade, né? Então, aqui um paradigma de programação vai corresponder à forma como a solução vai estar estruturada, né, e será executada ali naquele programa gerado, tá? Incluindo o quê? Técnicas, conceitos, recursos disponibilizados, tá? Então, os principais paradigmas de linguagem de programação são imperativo, ou processual, funcional, lógico e orientação a objetos. Tá? O que é cada um deles, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o que é cada um deles. O funcional é a declaração de funções, né, que a gente vai... Não, o imperativo procedural, né, é a sequência de comandos ali que serão realizados em ordem. Então, tem ali os exemplos das linguagens, Pascal, C, Fortran e COBOL. O funcional, né, declaração de funções, né, que vão transformar as entradas em saídas desejadas. Tá? O lógico, né, que tem as regras que iniciam as ações, e as orientações a objetos, né, que são iguais ali, vou passar aqui assim, ao mundo real, né, são utilizadas ali em C++, C Sharp, Java. Por que são, né, como se fosse no mundo, representando o mundo real? Porque, por exemplo, a gente pode criar uma classe veículo, né, dentro dessa classe veículo a gente pode colocar tipo, motor, número de portas, chassi, número de eixos, né, e aí a gente pode utilizar essa classe veículos para qualquer veículo. Então, depois a gente pode criar uma classe carro, a gente pode criar uma classe caminhão, a gente pode criar uma classe avião, né, e assim por diante, utilizando como herança ali, né, herdando as coisas que a gente tem da classe veículos, tá? E na programação aqui estruturada e modular, né, a gente tem um subconjunto, né, de paradigmas imperativo, né, que deve ser garantido ali em 2 níveis, em comandos e unidades, né. Os comandos, então, né, é um ponto de entrada e um ponto de saída, né, ou seja, a gente dá um comando para o computador, ele executa e devolve o resultado, tá? E as unidades que são separadas por programas, por módulos, né? Como é que isso funciona? Como eu falei, a gente pode construir vários módulos, e a partir desses módulos, a gente pode utilizá-los em outras aplicações, para que a gente não tenha retrabalho de construção, tá? Tranquilo, pessoal? Estava errado, era para a gente digitar 2 valores, fazer a soma, mas o código da aluna digitava e parava no limbo. Ah, sim, ela não executava a soma e apresentava o resultado, né? Orientado a objetos, consegui entender com fiasco. O paradigma que vai ser usado nos projetos depende muito do tipo do projeto. Exatamente, Índia. Isso aí. As variáveis dela eram fixas. Ah, sim, ela colocou lá o número 1 significa tal número, é igual a tal, o número 2 é igual a tal. Então, não adiantava o usuário digitar. Tá tranquilo, mas naquelas. Não, vai dar tudo certo, Cadu. Tenta a cabeça. Não te preocupa. Fé, isso aí. Muita fé. Tranquilo até aqui, pessoal? Seria possível fazer, sim, projeto com programação orientada a objeto. Existem vários projetos com programação orientada a objeto. Vocês vão ver isso na programação orientada a objeto que a gente tem aqui,
Aqui vocês vão utilizar Java, mas a programação orientada a objetos pode usar em Java, pode usar em PHP. Isso, Alisson, fé e café. Café é bem bom. Vocês vão entrar em programação orientada a objetos, acho que nos próximos semestres ali, você tem essa disciplina. Isso pode ser utilizado em todos os projetos. Show, Java é bom, bem bacana. Como eu falei, né, no nosso primeiro encontro ali, tem um pessoal que não gosta muito de Java, até eu não gostava muito na época que eu estudei Java, mas depois você vai te acostumando, é porque ele tem uma tipagem muito diferente das outras, né, ele é sensitive case, ou seja, se você escrever uma variável com letra minúscula e depois for tentar utilizar ela com a letra maiúscula, ela não vai funcionar. Né? Tem que ter ali os pontos e vírgulas logo depois ao final de cada uma das instruções, porque senão ele também não compila, ele não funciona. Tá? Mas ela é uma linguagem muito boa, como eu falei, ela é utilizada por todos os bancos. Algum vídeo fora do curso. Sim, Brian, tu pode utilizar ali, né, eu comentei com o pessoal no primeiro encontro, né, tem a Udemy, que tem vários cursos ali disponíveis, né, e tem bastante deles que são até gratuitos. Aí pode começar ali por curso básico de programação em Java, né, ou curso básico de algoritmos, aí tu vai aprender ali pelo Portugal, então, tu começa com Portugal e depois tu vai para uma linguagem de programação específica, tá? Na Alura também tem bastante, né, curso bacana, mas eu acho que a maioria é pago. No YouTube, né, vocês encontram, tá? Não gosto, mas estou estudando. Pagando bem, gosto até de Cobol. Bom, programação em vídeos com o professor Gustavo Guanabara. Esse daí vocês encontram no YouTube. É, verdade. Normalmente escreve. Ou então tu coloca um espaço entre uma palavra e outra, né? Vocês querem colocar ali data de nascimento, por exemplo. E aí a variável, você escrever data, nascimento, em vez de você escrever tudo junto, você escrever data, espaço, nascimento. Não vai funcionar, nunca. Tá? Pode ter certeza que não vai funcionar. Em Java, não. Tem meio conhecimento. C é menos tipado que Java. Mas também é tipado. Uhum. Uma outra coisa, né, que vocês também precisam saber ali dentro da questão de algoritmos de programação. Né? Então, a gente tem os testes de mesa, que são diferentes conjuntos de dados de entrada, né, para verificar ali a corretude do algoritmo antes de implementar uma linguagem de programação. Então, vocês vão pegar aqueles dados, né, vão testar, vão ver se estão corretos e depois sim vocês vão implementar uma linguagem de programação. Tá? Então, dentre os componentes das linguagens de programação aqui, a gente tem unidades léxicas, que são mais simples, com valores literais, né, que são representados ali no programa que não mudam durante a execução. Né, e daí são eles números, valores lógicos, né, caracteres e as strings. Então, os números, eles geralmente ali são utilizados na notação decimal, tá, para representar os números nos programas, embora ali a gente saiba que eles sejam representados de uma forma binária, né, internamente, tá? Mas podem ser utilizados ali valores numéricos inteiros, fracionários, né, reais, né, que foi aquele que eu coloquei ali o exemplo para vocês, positivos, negativos, tá? Então, os números, eles são representados ali na linguagem de algoritmo, exatamente como aparece ali nas expressões matemáticas, ali, aritméticas em português. Tá? Em relação aos valores lógicos, né, ou booleanos, que são verdadeiro e falso, né, eles podem ser utilizados diretamente nos programas também, né, quando for feita alguma comparação. Ele pode estar como verdadeiro ou falso, ele pode estar como 0 ou 1, né, vocês vão encontrar bastante disso por aí nos códigos. Tá? Então, os caracteres, né, eles permitem a representação ali
de símbolos ali da tabela ASCII 2, né, como uma letra do alfabeto, né, um dígito do numérico, né, ou até um caractere especial, tá? Um espaço em branco também corresponde a um caractere especial. Então, se lembrem, né? Nos programas ali, os caracteres são geralmente representados entre apóstrofos, né? Quando a gente vai escrever alguma frase para o usuário, a gente coloca aquela aspa simples, né? Para o usuário digitar aquela mensagem que a gente está passando para ele, tá? Também é uma forma ali utilizada na pseudolinguagem, tá? E as strings, né, são sequências ali de um ou mais caracteres, né? Então, qualquer caractere ali pode ser utilizado. Letras, símbolos, dígitos, tá? Incluindo símbolo que representa o espaço em branco, né? Strings, né, que são normalmente representadas ali entre os apóstrofos também, né, em um programa, também é bastante utilizada, né, na pseudolinguagem. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal. Sim. São 8h42. Vocês querem continuar em algoritmos ou a gente vai para fundamentos? Algoritmos a gente está... Deixa eu ver. A gente está no slide 9, tem 22. Algoritmos. A explicação está ótima. Valeu, Lucas. Tá, então vamos continuar aqui, porque isso daqui é um resumão, né, da primeira unidade ali, que vocês não tiveram a aula ainda, mas já vão ter, professor. E aí, assim que vocês tiverem aula com a professora Aline, vocês vão ligar mais ou menos aquilo que a gente está falando aqui agora, tá? Vão chegar mais preparados ali. Beleza? Então tá, seguimos. Então, dentro de algoritmos, né, a gente tem os identificadores, as palavras reservadas, símbolos especiais e comentários, né? O que são os identificadores? Né? Então, na pseudolinguagem, né, o identificador deve iniciar sempre por uma letra, né, seguida, né, de qualquer número de letras, dígitos, até incluindo o underline, tá, que é o sublinhado ali. Porque dessa forma é mais frequente ali utilizada em linguagem de programação. Como eu falei, a gente normalmente não usa espaço. A gente usa o underline, né, ou então a gente escreve uma palavra inteira em minúsculo, e aí depois inicia a outra com letra maiúscula e segue em minúsculo, né? Por exemplo, data nascimento, a gente vai lá e coloca data e depois N maiúsculo nascimento, daí tudo junto, tá? Então, essas palavras criadas ali pelo programador para denominar ali o próprio programa, o elemento, né? Variáveis constantes ao subprograma. Então, exemplos, né? Valor, número 1, sem o acento aqui, tá, pessoal? A gente não utiliza acentuação. Nome, underline, sobrenome, tá? Então, uma outra coisa também, né, a questão do cedilha, né, ele também pode ser utilizado ali para uma forma de traduzir ali os valores que devem ser representados, tá? Mas a gente também não aconselha a utilização de caracteres especiais, tá? Como o cedilha. Então, a pseudolinguagem, ela não vai diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, tá? Mas a gente recomenda que sejam usadas ali minúsculas, né, nos nomes de identificadores, reservando maiúsculas para questão de casos mais específicos, tá? Que estiverem diretamente ali relacionados a classes, né, a essas coisas nesse sentido. Então, aqui nas palavras reservadas, né, a gente tem a questão de comandos e operadores, né, então, não podem ser utilizados como identificadores. Então, como eu mostrei ali para vocês, né, no algoritmo, ele inicia como início, depois tem o fim, né, isso aqui são palavras ali reservadas, então a gente não utiliza elas. O se, o então, o escrever, o ler, a função, também são palavras reservadas, tá? O se e o então vão entrar em condicionais, tá? Escrever é uma instrução que a gente passa para o usuário. Ler é uma instrução que a gente passa para o sistema, né? E função
é algo que a gente tenha colocado ali dentro para fazer determinado cálculo, por exemplo, tá? Em símbolos especiais, né, a gente vai delimitar ações, né, separar os elementos, vai realizar operações, incluir ações específicas, né, então a gente vai utilizar ali o mais, o parênteses, o maior, o menor, 2 pontos, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula sempre em Java no final, sempre, tá, pessoal? Senão ele não compila. E aí a gente passa horas procurando qual é o erro e depois a gente descobre que era um ponto e vírgula. É triste, mas acontece muito, tá? Já aconteceu várias vezes. Conhece a pessoa underline? No C também, Emerson, também. Não colocou o ponto e vírgula, cara, é triste. Assim, uma vez eu estava fazendo um programa em Java, era para a época da faculdade, e aquilo não compilava de jeito nenhum, e eu não entendia por quê, e estava revisando o código inteiro, mas não pode. E aí ele dá aquela instrução bem boa, né, que ele fala que o erro é na linha, sei lá, 50, e aí o erro, na verdade, está lá na linha 30, né, lá para trás, ou depois, né. Eu estou procurando na tal da linha 50 e não tem nada errado ali. Até que tu descobre que era um ponto e vírgula que estava lá no final, que não tinha colocado. Acontece bastante. Mas seguimos, né? Estamos aí. Firmes e fortes. Recursos, então, nos comentários, né? São recursos que vão permitir a inclusão, né? Tem que estar. Tem que estar firme e forte. Professora? Oi. Tudo bom, Rodrigo? Tudo. Eu queria te perguntar uma coisa. Tipo, nas aulas, na tutoria, são uma semana são 2 aulas cada? São 2 matérias cada? Isso aí, tem naquele grupo de disciplinas. Alguns dias são 3. Alguns Mas a dias gente são colocou lá dentro do nosso cardzinho de encontro com a tutoria, tem o cronograma para cada uma delas. Ah, tá. Obrigado, professora. Eu queria saber disso, tá? Tu tem aula? Tá bom? Nada. Obrigado. Nada. O pior é quando erra na linha 50 e nem tinha 50. Também. Eu não sei porque que acontece essa divergência, Yasmin. É da própria IDE que a gente estiver utilizando, mas é sempre, tá? Não é uma IDE ou outra. Né? Acontece no Eclipse, acontece no NetBeans, acontece no Visual Studio, acontece eternamente. Não sei por que eles fazem isso, mas acontece. Java sendo Java, é bem isso, olha isso. E para a gente realizar, então, os comentários nos códigos, né? Primeiro, por que é importante a gente ter comentário no código? Porque nem sempre somos nós que desenvolvemos, que vamos ser nós que vamos dar manutenção nele. Tá? Então, daqui a pouco pode ser que eu desenvolvi ali um software, eu saio da empresa, né, não tenho mais conhecimento nenhum de lá, e aí dá um problema, ou eles querem alguma nova funcionalidade, e eles não sabem onde encaixar aquilo no código, né? Por quê? Né? Porque não tem nada documentado. Então, o comentário serve para a gente documentar aquilo que tem de importante no nosso código, né? Não fere os princípios, Rômulo, porque se a gente não coloca comentário, quem vai depois dar manutenção naquilo vai passar uma trabalheira, cara. Vai demorar muito tempo e o comentário não ocupa nem espaço, tá? Ele não é um problema, ele não vai onerar o código por existir ali. Ele vai ajudar quem tiver que dar manutenção. Tá? E aí existem 2 formas da gente comentar, né? Em Java e em C também. A gente coloca aqui, ó, 2 barras e o comentário. Isso aqui serve para um comentário de uma linha, tá? E uma barra, asterisco, daí escreve todo o texto que vocês quiserem, asterisco, uma barra novamente, né? Dessa forma, vocês podem colocar N linhas ali dentro, né? Que ele vai ficar dentro do comentário, não vai aparecer na tela para o usuário também, tá? Tranquilo, pessoal? Sim? Tá, beleza. E em relação, né, à declaração das variáveis, né? Então, a gente tem os tipos simples, né, e os tipos compostos. Tá?
Dentro, então, dos tipos simples, a gente tem numéricos, alfanuméricos, lógicos e ponteiros, né? E aí temos o inteiro, né, o real, o caractere, string e o lógico. E dentro dos tipos compostos, né, a gente tem os arranjos, registros, enumerações, conjuntos e arquivos. Tá? Então, as declarações de variáveis, né, de tipos de dados e de constantes, né, acontecem basicamente da mesma forma. Tá? As constantes, elas são utilizadas, a gente pode utilizar uma mesma constante em todo o código, né, porque ela vai ser sempre constante, tá? Então, outras declarações, né, a gente vai ver ali mais para frente, né, mas, como eu comentei antes, então a variável ela vai representar aquela caixinha na memória, né, que vai guardar o valor. Esse valor, ele pode estar armazenado em uma variável em um determinado momento e depois esse valor ser alterado, né. O que não acontece com a constante, tá? A constante vai ser sempre o mesmo valor. Tá? O inteiro, né, ele é utilizado ali para armazenar somente os valores numéricos inteiros. O real, né, são armazenados os valores numéricos fracionários. O caractere, para armazenar ali, então, somente um caractere alfanumérico, né, utilizando ali a codificação ali de caracteres da ASCII2, né, que vai representar ali qualquer caractere em 8 bits, tá? A string, né, em que são armazenadas cadeias de caracteres alfanuméricos, né, pode colocar frases, nomes, enfim, né, pode colocar o que você quiser ali dentro de uma string. O lógico, né, que são para variáveis que podem armazenar um ou dois valores lógicos, né, que são verdadeiro e falso, ou 0 e 1. Tá? Nenhuma dúvida, só no dia da prova. Tranquilo até que não esteja mais. Isso aí, tranquilo até finalizar a aula. Não, depois vai ter lá os slides também para vocês, e vocês vão ter aula com a prof, daí fica mais fácil. Tá? Então, a gente também tem as expressões aritméticas, né, que a gente utiliza dentro de algoritmos e dentro de, né, dos códigos que a gente vai trabalhar. Então, né, ali, soma, divisão, né, quociente da divisão inteira, radiciação, subtração, multiplicação e resto da divisão inteira. Tudo isso vocês também vão ver um pouquinho mais adiante, né. As funções matemáticas, né, então, tem funções prontas, já que vocês podem utilizar, né, nas bibliotecas ali de C e outras linguagens de programação também, né, então, vocês têm ali quadrado de x, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, né, parte inteira, parte fracionária, x em uma potência, valor absoluto, tá? Tudo isso daqui vocês têm funções prontas já, né? É uma biblioteca chamada Math, né? M-A-T-H, que vocês vão utilizar de C, tá? Para utilizar essas funções prontas. Então, vocês também têm aqui, né, uma precedência entre operadores, tá? Parênteses que a gente tenha, né? A gente vai fazer primeiro os cálculos dos parênteses mais internos e depois os externos, tá? Assim como acontece na matemática também, né? Se a gente tem ali um parênteses grande, com outros dois conjuntos de parênteses dentro, com cálculos a serem feitos, primeiro a gente calcula o que está ali dentro, depois a gente calcula o de fora, né? Então, acontece a mesma coisa na programação, tá? A gente tem a precedência ali entre operadores e entre os parênteses, tá? Então, é multiplicação, divisão e soma, tá? As expressões lógicas, né? A gente vai ter ali igual, maior, menor, diferente, maior ou igual e menor ou igual. Isso a gente vai utilizar bastante nas condicionais, né? Dentro dos códigos, né? Por exemplo, se estiver chovendo, né? Igual a levar guarda-chuva. Então, a gente utiliza bastante essas expressões lógicas para as condicionais que a gente vai ter. Os operadores lógicos, né, então, né, o símbolo e, conjunção, ou disjunção, e não negação.
Isso vocês também vão ver em lógica, né, ali com a tutora Josi, tá? Não sei se ela falou alguma coisa já disso para vocês hoje, né, mas sim, né, vocês vão ver isso em lógica. Tá? Diferentes turmas, tá? Essa dos parentes, quem já teve uma experiência com Excel deve saber. É bem isso, Lucas, é isso aí. Uhum. Isso aí. Ah, ela falou, né? Vocês vão utilizar bastante, tá? Bastante mesmo, assim. Quase tudo que a gente programa, a gente tem que utilizar condicionais. Tabela verdade, né? Que vocês também vão ver na lógica ali, né? Então, né, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, A e B vai ser sempre verdadeiro, né? Se A for verdadeiro e B for falso, né? A e B vai ser falso. Não, tem que ter o E aqui, né? Do operador da tabela verdade. Então, se A for falso, né, e B for verdadeiro, também vai ser falso. Se A for falso e B falso, né, então A e B vão ser falsos. Então, sempre que tiver um que é falso, o resultado é falso para o operador E. Tá? Mas isso vocês também vão ver mais a fundo ali em lógica. Em ou, né, como vocês estão vendo aqui, já é diferente, né? Verdadeiro e verdadeiro, então A ou B serão verdadeiros, né? Verdadeiro e falso, então A ou B, né? O A vai ser verdadeiro, tá? Se A é falso e B é verdadeiro, então A ou B vai ser verdadeiro, porque um sempre vai ser verdadeiro, né? E A e B, né, são falsos aqui, A ou B falsos, então A ou B serão falsos. Mas isso tudo vocês vão ver mais direitinho ali, né? Isso cai em lógica, cai em lógica, Brian, cai mesmo. O operador não, né, então vocês têm ali, ó, A não B, então se A é verdadeiro, não B é falso, né? E se A é falso, não B é verdadeiro, tá? Viu no fundamental? E vai continuar vendo, Maurício, vai continuar vendo. E aí a gente tem aqui, né, as prioridades. Então, entre os operadores lógicos, o não tem prioridade, né, e depois vem o e e o ou, né? E entre todos os operadores, como eu comentei antes, né, primeiro vem os parênteses internos, né, depois vem as funções matemáticas, depois vem os operadores aritméticos, os operadores relacionais e, por último, os operadores lógicos, tá? Certo? É isso, pessoal. Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Então tá bem. Show. Começa bem a semana. Diga, Maurício. Dia é a prova? Não sei que dia é a prova. Tem que dar uma olhada ali nas semanas que ela cai. Foi sem querer? Tá, beleza. Tudo tranquilo. Vai dar tudo certo, gente. Isso aí. Então tá, pessoal. Tenham aí uma ótima semana. Não me lembro se perguntaram, mas dá para fazer os exercícios. Uma ideia da tua preferência. Matheus, para fazer a entrega, é no Replit que vocês vão utilizar. Replit.com. Mas você pode baixar uma ideia da tua preferência para fazer os exercícios e ver como é que funciona, tá? Nada impede. Isso aí. Técnica de transição de dados. Sim, sim. Se eu não me engano, é na quarta, Juliana. Os slides vão ficar disponíveis, vou colocar para vocês lá. Daqui a pouquinho eu já estou subindo. Certo. Não, mas vai fazer sentido, Frederico. Vai fazer sentido. Começa, né, como eu falo, devagar, é um passo de cada vez. Tá? Vai dar certo, Delizier. Boa noite, Alisson.
Boa noite, pessoal. Até quarta. Ótima semana aí para vocês. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Denise. Tchau, Lucas. Boa noite, Alisson. Anderson. Até mais, pessoal. Um abraço. Até quarta. Boa noite.